Olá, meu nome é Vinícius Campos, sou professor atualmente do Departamento de Química Orgânica da Universidade Federal Fluminense, coordeno o laboratório de síntese de heterociclos e nesse vídeo vou estar dando continuidade à nomenclatura dos heterociclos fundidos. Na primeira parte desse vídeo, vimos a nomenclatura dos sistemas fundidos do tipo benzo-heterociclos, onde abordamos a nomenclatura do tipo trivial, nomenclatura de fusão e nomenclatura benzo. Na segunda parte desse vídeo, estarei mostrando a nomenclatura dos sistemas fundidos, porém agora do tipo bi-policiclo, contendo dois ou mais heterociclos. Bom, quando temos sistemas do tipo bi ou policiclo, contendo dois ou mais heterociclos fundidos, o primeiro passo dessa nomenclatura é escolher qual heterociclo será o sistema base. Quando tínhamos o sistema benzo-heterociclo, o sistema base já era de cara o heterociclo, né? O benzeno não era o sistema base. Porém, agora teremos pelo menos dois heterociclos, né? Então, como escolher qual heterociclo será o sistema base? E para isso, né, a gente vai ver alguns critérios que a gente deve considerar na hora da escolha do sistema base. O primeiro critério é se o heterociclo contém nitrogênio. Se ele contiver o nitrogênio, ele será o sistema base, ele terá prioridade na escolha do sistema base. Então aqui eu dou um exemplo para vocês de dois sistemas heterociclos fundidos, onde esse heterociclo contém o átomo de nitrogênio, portanto ele é escolhido como anel principal. O anel pirrólico é o anel principal desse sistema fundido. Se o heterociclo não contiver, né, um átomo de nitrogênio no sistema, deve-se seguir a ordem de prioridade da tabela de prefixos. Então, a gente tem uma tabela de prefixos que vocês podem acompanhar na videoaula de nomenclatura de heteromonociclos. Lá eu explico direitinho que tabela é essa e qual é essa ordem de prioridade. Então vejam que nesse sistema eu não tenho o átomo de nitrogênio, por isso esse critério já não vai valer. Então eu tenho que sair desse critério e ir para o critério B. Nesse critério B, diz que o sistema base vai ser aquele que contiver o heteroátomo de maior prioridade. O heteroátomo de maior prioridade nesse caso é o oxigênio, portanto esse ciclo, né, o furano, seria o anel principal desse sistema heterociclo fundido. Um terceiro critério, caso esses dois primeiros não sejam possíveis de serem aplicados, é o seguinte: esse critério C diz que o sistema com maior número de anéis será, então, o sistema base, o sistema principal. Vejam que eu tenho 3 anéis, sendo 2 heterociclos, e esse sistema, conhecido como quinolina, ele apresenta o número de anéis maior do que esse outro sistema, o diazina, um 4-diazina. Então, esse é o anel principal, o anel da quinolina, ficando, então, como sistema base desse heterociclo fundido. Um quarto critério diz que o sistema com o anel maior será o sistema base. Então vejam que eu vou estar sempre pulando um critério para o outro de acordo com a necessidade. Então, se o critério A não for possível ser aplicado, eu vou para o critério B. Se o critério B não for possível ser aplicado, eu vou para o critério C e assim por diante. Eu preciso seguir essa ordem, ok? Então, eu tenho... vejam que eu tenho nesse sistema dois nitrogênios, né? Um de um lado, um de um anel com 6 e o outro nitrogênio no anel de 5. Então, só para exemplificar, eu não consigo aplicar a regra A. A regra A diz que o heterociclo que contenha o nitrogênio. Os dois heterociclos contêm nitrogênio. Então, essa regra A não vale para mim. O critério A não vale.
O critério B, ele é aplicado apenas se o seu sistema não tiver nitrogênio, e no meu caso ele contém. O critério C diz que a escolha do anel principal vai depender se o sistema tiver o maior número de anéis. Aqui eu só tenho, né, para esse heterociclo da esquerda e para o heterociclo da direita, ambos apresentam apenas um anel, então eu também não consigo aplicar esse critério. Por isso, eu vou para o critério D. O critério D já diz que o maior anel será o anel principal. Agora sim eu consigo aplicar o critério D na escolha do meu sistema base. Esse anel contém 6 membros e esse anel pirrólico contém apenas 5 membros. Por isso, o anel da piridina será escolhido como o anel principal, tá? Para a minha nomenclatura. Então, nesse primeiro momento, eu só estou identificando num sistema heterociclo fundido qual é o sistema base que fará parte da minha nomenclatura. Caso o critério D também não seja possível aplicar em um determinado exemplo, eu vou para o outro critério, né, que é o critério D. Então, isso daqui é uma ordem de critério. Se o critério A não valer, vou para o B, vou para o C e assim por diante. O critério E diz que o sistema base será o sistema com maior número de heteroátomos. Então, vejam que eu tenho 2 anéis, os 2 anéis contêm nitrogênio, os 2 anéis têm o mesmo tamanho, 6 membros e 6 membros. Então, o anel de maior prioridade, ou o anel que será escolhido como anel principal, será aquele com maior número de heteroátomos. Nesse caso, é o anel da pirimidina, esse anel da esquerda. O anel da direita, que é o anel da piridina, contém apenas um nitrogênio. Portanto, esse é o anel principal. O outro critério que temos diz o seguinte: o sistema com maior número de heteroátomos diferentes será o sistema base. Então, eu tenho esse sistema heterociclo fundido. Ambos os anéis são anéis de 5 membros, contendo 2 heteroátomos. Então, vejam que todas essas regras aqui eu não vou conseguir aplicar e eu preciso cair na regra F, no critério F. Então, a escolha do anel principal vai depender do número de heteroátomos diferentes. Nesse anel oxazol, eu tenho 2 átomos diferentes, heteroátomos diferentes, nitrogênio e oxigênio. Nesse anel da direita, eu só vou ter 2 nitrogênio, né? Então, eu vou ter 2 nitrogênio e, na verdade, só vou ter um tipo de heteroátomo. Logo, esse anel oxazol, ele ganha na questão da prioridade, porque ele tem 2 heteroátomos diferentes, nitrogênio e oxigênio. Portanto, esse destacado em vermelho é o anel principal, o anel classificado como sistema base. O próximo critério, né, caso todos os outros não sejam possíveis de aplicação, o critério G diz que o sistema com maior número de heteroátomos de alta prioridade. Então, de novo, eu vou precisar dessa tabela de prioridade dos prefixos e o sistema com maior número de heteroátomos com maior prioridade que vai ganhar. Vejam que eu tenho 2 anéis de 5 membros, cada anel contém 2 heteroátomos diferentes, então eu tenho um nitrogênio e um oxigênio, e aqui 2 heteroátomos diferentes também, um nitrogênio e um oxigênio. No entanto, o oxigênio ele vai ter maior prioridade do que o enxofre, né, que são os átomos aqui diferentes. Nitrogênio e nitrogênio tem nos 2 anéis. Mas a diferença é que eu tenho nesse anel um enxofre e nesse anel um oxigênio. E o oxigênio ele tem maior prioridade dentro dessa tabela de prefixos, né? Ele é o átomo de maior prioridade. Portanto, esse anel do oxazol é o anel principal, né? O sistema base. E por fim, o último critério, caso todos esses não sejam aplicados, no meu determinado exemplo, eu vou para esse último critério, que é o critério H.
diz que o sistema com heteroátomos que apresentam menor numeração no bi ou no policiclo será o sistema de maior prioridade. Mais uma vez, 2 anéis de 5. Os 2 anéis contêm 2 heteroátomos diferentes, nitrogênio e oxigênio. Esse critério da prioridade não vai ser possível aplicar porque os heteroátomos são iguais. Então, nitrogênio, nitrogênio, oxigênio, oxigênio. Né? Oxigênio tem a mesma prioridade do que esse outro. A diferença nesses dois anéis é o seguinte, a numeração. Né? Se a gente for numerar primeiro pelo átomo de maior prioridade, ficaria aqui o átomo com localizador 1 e esse aqui o átomo com localizador 2. Nesse outro anel, se eu fosse numerar, esse seria o átomo de número 1 e esse seria o átomo de número 3. Então, eu teria 1,3 nesse anel e aqui 1,2. Portanto, eu vou escolher o anel que apresente a menor numeração nesse meu bi ou policiclo. Tá? O anel com uma menor numeração é esse anel isoxazol, ou também chamado de 1,2 oxazol. Esse vai ser o nosso anel principal, o nosso sistema base. Bom, escolhido o sistema base, a outra etapa da minha nomenclatura sistemática para bi e policiclo com 2 ou mais heterociclos é utilizar os chamados prefixos de fusão. Esses prefixos de fusão serão aplicados para o anel de menor prioridade. Então, os anéis de maior prioridade eles vão manter o nome deles e o anel de menor prioridade, né, eles vão trocar o nome. A gente vai ter que usar esses prefixos de fusão como estão aqui apresentados nessa tabela. Nessa tabela estão alguns prefixos de fusão, não são todos. Né? Para cada heterociclo você vai ter a possibilidade de ter um prefixo de fusão, então eu estou mostrando alguns prefixos de fusão. Esse heterociclo, por exemplo, se o seu heterociclo de menor prioridade for o furano, o prefixo que você vai utilizar na nomenclatura é o prefixo furo. Se o heterociclo de menor prioridade for, por exemplo, o indol, você vai utilizar o prefixo indolo. E assim por diante. Para cada heterociclo, a gente vai ter um prefixo de fusão específico que será utilizado na nomenclatura. Então, essa tabela é importante a gente conhecer, não precisa gravar, mas é importante a gente saber que há diferença, né, entre o nome do heterociclo e o prefixo de fusão. Em alguns casos, acrescenta-se apenas a letra O no final. Vejam que o heterociclo é oxazol e o prefixo é oxazolo. Em outros casos não muda, como pirano no heterociclo e pirano no prefixo de fusão. Em alguns casos muda até bastante, como o tiofeno, o nome do heterociclo, e o nome do prefixo fica tieno. Então tem uma mudança significativa nos prefixos. Logo, não segue uma ordem, né, na construção desses prefixos. Para cada heterociclo você vai ter o seu prefixo específico. Nesse slide veremos alguns exemplos de sistemas heterociclos fundidos, nos quais a gente vai construir a nomenclatura de acordo com essas regras que a gente viu nos slides passados. Vamos lá, então eu tenho esse sistema, né, ele já está numerado, daqui a pouco eu falo dessa numeração, e eu preciso escolher o anel principal. O anel principal, vejam que eu estou dividindo, estou separando em 2 anéis, assim como a gente fez, né, aprendeu a fazer na primeira parte desse vídeo para sistemas benzo-heterociclos. A gente imagina que esses sistemas estejam isolados, então eu teria um pirrol e eu teria um furano. O anel principal, seguindo aqueles critérios, é o anel que tem o átomo de nitrogênio, né? Tem essa maior prioridade para a escolha do anel principal. Portanto, o pirrol é o anel principal. Se o pirrol é o anel principal, o furano fica sendo o anel de menor prioridade.
Logo, o que eu vou utilizar na nomenclatura é o prefixo de fusão desse heterociclo furano. Vai entrar, então, o prefixo furo. Num primeiro momento, a gente tem, então, o nome desse sistema é furo-pirrol. Mas tem outros detalhes que a gente precisa observar na construção da nomenclatura. Como, por exemplo, qual face que o pirrol está ligado ao furano, né? Teriam algumas possibilidades de fusão, não é apenas nessa face, né? A gente tem essa face e essa face para cada um desses sistemas. Então, há a possibilidade da formação de isômeros, por isso a gente precisa indicar na nomenclatura qual a face correta que um heterociclo está fundido ao outro. A numeração das faces do anel principal segue as regras já vistas no primeiro vídeo, né? Então eu não vou repetir, ficando, portanto, as faces A, B e C desse sistema pirrol. Vejam que ele está conectado na face, está fundido aqui pela face B do anel pirrólico, tá? Essa face aqui. Dada, né, a face do anel principal, a gente precisa também numerar, agora não por letras, né, mas por números mesmo, as faces do anel de menor prioridade. Então a gente vai numerar esse sistema isolado de acordo com as regras também já vistas nos vídeos anteriores. Então começa a numeração pelo pelo oxigênio, e vai seguir aqui essa orientação. Essa orientação da numeração ela é importante, né? Vejam que eu estou numerando o pirrol no sentido horário, né? ou de cima para baixo. Então você pode ver de duas formas: sentido horário. Vou botar a seta amarela aqui, perdão. A gente pode ver no sentido no horário, ou que está sendo numerado de cima para baixo, né? A, B, C. Então, de cima para baixo. A numeração do anel de menor prioridade tem que seguir a mesma direção de cima para baixo, né? Ou de baixo para cima, nesse caso foi de cima para baixo. Ou, se você for utilizar o sentido horário ou anti-horário, ele tem que ser contrário. Vejam que aqui eu estou no sentido horário e aqui a numeração é no sentido anti-horário. Essa numeração que vai comandar. Então, vai ficar 1, essa direção, perdão. Então, vai ficar 1, 2, 3. Vindo o 2 antes do 3 na minha nomenclatura, porque é essa ordem que eu estou seguindo, do 1 para o 3. Em alguns momentos vocês vão ver que a numeração ela segue ao contrário, né? Não no sentido anti-horário, mas no sentido horário, sendo o 3, vindo o 3 antes do 2 na nomenclatura. Dito isso, vamos para a construção do nome. Eu falei que o sistema básico, né, ficaria com a nomenclatura furo-pirrol, mas existem outros detalhes na nomenclatura, não é apenas furo-pirrol. Que detalhes são esses? As faces que um está ligado ao outro. Então, no primeiro momento, eu coloco entre colchetes e eu vou indicar as faces dos dois heterociclos entre esses colchetes. Primeiro vem a numeração do anel de menor prioridade. Então, 2, depois 3, nesse sentido anti-horário, né? Ou de cima para baixo. Então, veio da direção do 1, 2, 3. Então, essa face 2 e 3 é a face que está ligado o anel pirrólico. Depois, o traço, e eu vou indicar agora a letra representando a face do anel principal, que é a face B do anel pirrólico. Então, a nomenclatura final ficou 6H, furo, 2,3B, pirrol. E o 6H já é aquela nomenclatura do hidrogênio indicado, que eu também trabalhei em um vídeo aqui no canal, depois vocês podem assistir. Está indicando esse hidrogênio ligado ao nitrogênio. E essa numeração desse sistema é uma numeração diferente dessas numerações que vocês estão vendo aqui.
Uma coisa é vocês numerarem o sistema isolado, outra coisa é a gente numerar o sistema como um todo. Eu estou aqui numerando o sistema como um todo, começo a minha numeração pelo oxigênio e vou seguindo no sentido horário. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam também que os anéis, perdão, que os carbonos, né, os átomos de fusão, eles não levam uma numeração de continuidade. Por exemplo, não seria o 4 aqui, né? 3, 4. A continuidade, vocês pensariam deveria numerar como 4, 5, 6, 7 e 8. No entanto, as regras da IUPAC indicam que esses átomos de fusão, eles não são numerados por essa ordem, né? Eles vão repetir a numeração do átomo anterior e vai acrescentar a letra A. O átomo anterior, um átomo de carbono que tinha um localizador 3, portanto vai ficar 3A. Aqui o átomo anterior é o átomo de nitrogênio, que tinha a numeração localizador 6. Então eu repito e acrescento a letra A. Tá? Então esses dois átomos têm uma numeração específica, 3A e 6A. No final, como eu já falei, ficou a nomenclatura 6H furo 2,3B pirrol. Mais um exemplo. Vejam que eu tenho dois anéis fundidos, sendo que os dois anéis contendo o átomo de nitrogênio, sendo que um anel eu tenho 6 membros e o outro 5 membros. O anel maior, né, de acordo com os critérios vistos anteriormente, é o anel de maior prioridade, né, o anel principal. Por isso, o anel da piridina ficou sendo o anel principal na minha nomenclatura. E o outro anel, o anel de menor prioridade, é o anel pirrólico, cujo prefixo de fusão, né, se a gente for encontrar ele aqui na nossa tabela, é o último. Então, o anel heterociclo é o pirrol, portanto, o prefixo de fusão na minha nomenclatura será o prefixo pirrolo, ficando no primeiro momento pirrolo piridina o nome desse sistema. E vamos para a nomeação, né, das faces. Então, aqui eu tenho a face A, a face B. Vejam que é essa face que está a conexão, né, a fusão de um anel ao outro. Da mesma maneira que o anel de cima eu estou numerando no sentido horário, ou de cima para baixo, esse anel também tem que ser numerado da mesma maneira, de cima para baixo, ou contrário ao sentido desse primeiro anel. Se esse está sentido horário, esse tem que ser sentido anti-horário, vindo, portanto, o 2 e depois o 3 na nomenclatura. Então, vamos ver como é que ficou a nomenclatura. Pirrolo é o nome desse sistema de menor prioridade, o prefixo de fusão. O 2 vem primeiro do que o 3, né, indicando essa face do anel pirrólico. E aí a direção, como eu falei, é importante. O 2 vem primeiro do que o 3, de cima para baixo ou sentido anti-horário. Depois eu indico a face do anel principal, que está conectado ao anel de menor prioridade, e o nome do anel principal, que é o anel da piridina. Tanto esse pirrol quanto a piridina são nomes triviais. Se vocês quiserem utilizar a nomenclatura sistemática para o sistema heteromonociclo, né, o heterociclo isolado, vocês também podem, né? Então, quando o anel não tem uma nomenclatura trivial, vocês vão usar as regrinhas para a nomeação dos heteromonociclos, conforme eu também já expliquei em um dos vídeos do canal. E por fim, eu preciso indicar novamente, assim como no exemplo anterior, a presença desse hidrogênio no meu sistema. E esse sistema ele vai ser numerado conforme está mostrado aqui. Veja mais uma vez que os anéis, os carbonos de fusão, não levam uma numeração sequencial, né? Eles repetem o átomo anterior, a numeração do átomo anterior. Ficando então, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse anel
esse hidrogênio está no átomo localizado na posição de número 1. Então, ficando no final 1H pirrolo 2,3B piridino. Essa numeração vai seguir, pessoal, o sistema homocíclico similar, né? Então, o sistema homocíclico similar vai ter essa numeração e a gente só vai repetir essa mesma numeração para os sistemas heterocíclicos. Porque você poderia pensar, por que não começou a numerar por esse nitrogênio e começou a numerar por esse nitrogênio? Então, as regras da UPAC dizem que a gente vai seguir a mesma numeração do sistema homocíclico similar, né? Ou seja, apenas carbono e hidrogênio. Vamos para o último exemplo de sistemas bicíclicos contendo dois heterociclos fundidos. A primeira etapa da nomeação, né, da nomenclatura desse sistema fundido é a escolha do anel de maior prioridade. Dentre aqueles critérios vistos anteriormente, o primeiro critério dizia que se o heterociclo contiver nitrogênio, ele vai ser o heterociclo de maior prioridade. Portanto, esse é o heterociclo de maior prioridade, uma vez que tem o heteroátomo nitrogênio. Então, esse é o anel da pirimidina, sendo o anel principal. O anel de menor prioridade é o anel tiofeno, cujo prefixo de fusão relativo ao anel tiofeno será o prefixo tieno. Então, esse sistema aqui tem o nome inicial de tieno-pirimidino. Precisamos agora nomear a face, né? Identificar qual é a face da fusão. Nesse caso, como temos dois átomos de nitrogênio, dois heteroátomos, a gente tem algumas possibilidades de numeração do anel, né? Lembrando que a gente vai sempre escolher a numeração que no final der o menor número, né? A soma dos menores números. Logo eu comecei a numerar por esse átomo de nitrogênio, sendo então o localizador 1, 2 e 3. Depois, como exercício, vocês podem tentar numerar de outras maneiras, né? Por exemplo, aqui foi o sentido horário na primeira numeração do sistema, tá? No sentido, perdão, anti-horário. Aqui vocês poderiam fazer no sentido horário, mas aí esse nitrogênio ficaria com o localizador 2, 3, 4, 5. Portanto, o 3 é menor que o 5. E se vocês começassem daqui de baixo, vocês também teriam uma outra possibilidade de numeração, tá? Então, essa numeração escolhida foi desse átomo de nitrogênio número 1, depois esse número 3. Entre os átomos 1 e 3, lembrem que eu coloco a letra A, entre os átomos 2 e 3, letra B, e assim por diante. Portanto, a fusão do anel piridino com o anel tiofeno se deu pela face de letra D. Pela face de letra D. Já a numeração do anel de menor prioridade, do tiofeno, começa a numeração pelo heteroátomo, que é o enxofre, e aí a gente vai ter 1, 2, 3. Mas aqui tem um detalhe, né? De acordo com o anel principal. O anel principal eu estou nomeando ele, né? Nomeando as faces no sentido anti-horário. Vejam aqui a seta, ó, no sentido anti-horário. Ou de baixo para cima. Essa é a direção da minha numeração. De baixo para cima ou no sentido anti-horário. A numeração do anel de menor prioridade tem que seguir, né, essa mesma direção, de baixo para cima, ou o sentido tem que ser contrário se levarmos em consideração o sentido do relógio. Então, se esse é anti-horário, o vermelho, o verde tem que ser horário. E aí, essa numeração horário também vai vir conforme explicado anteriormente na nomenclatura. O 3 vai vir primeiro do que o 2, uma vez que o sentido está de baixo para cima. Então, esse exemplo ficou com a nomenclatura tieno, anel de menor prioridade, prefixo de fusão, 3,2 é a direção
da face, né, da numeração da face, de baixo para cima. Depois, a letra correspondente à face do anel principal, que é a face D. E, por fim, o nome do anel principal, que nesse caso é pirimidina. Ficando, então, o nome completo, tieno 3,2-D pirimidina. Agora, como ficaria, né, a gente viu os exemplos de sistemas bicíclicos, como ficaria, por exemplo, sistemas policíclicos, né, a nomenclatura de sistemas policíclicos. As regras básicas são as mesmas, né? A diferença é escolher o anel principal. A gente vai escolher o anel principal conforme aqueles critérios, e um dos critérios, né, dizia que a escolha do sistema é o anel que contiver maior número de anéis. Nesse caso aqui eu tenho 2 anéis, e nesse caso aqui eu só tenho um anel. Os dois têm átomo de nitrogênio, então eu já não poderia, nesse exemplo, separar ou identificar o anel principal pela diferença dos heteroátomos, que os heteroátomos são iguais. O critério que diferencia um anel principal do outro, de menor prioridade, é o maior número de anéis. Então, nesse caso aqui eu tenho 2 anéis. E nesse caso, o carbazol, que também é um sistema conhecido, contendo 3 anéis, esse sistema heterocíclico vai ser o sistema base, tá bom? E esse outro, o anel da 1,4-diazina, fica sendo o anel de menor prioridade. A nomenclatura, portanto, desse sistema, eu divido ele nos heterociclos isolados. Então, aqui isolado eu tenho a quinolina, e aqui eu tenho a pirazina ou 1,4-diazina. A quinolina fica sendo, então, o meu anel principal, meu anel básico. E a gente precisa nomear as faces que está ocorrendo a fusão. Então, a face A, face B e face C. A face que ocorre a fusão é essa face, é a face B da quinolina. A numeração, a face da pirazina, né, vai ser a face 2 e 3, uma vez que a direção da minha seta, aqui nesse caso é sentido anti-horário, no caso da pirazina vai ser sentido horário, ou nos dois casos a numeração é sempre de baixo para cima, ok? A nomenclatura então ficou pirazino. Se você tiver pirazina, o prefixo de fusão é pirazino. 2, 3, vejam que o 2 vem primeiro do que o 3. B, quinolina. B é a face da fusão do anel principal, que é a quinolina. Por fim, temos aqui o exemplo desse sistema policíclico. Vimos no slide anterior que esse sistema tem o nome de carbazol, o nome trivial dele, a nomenclatura trivial dele, carbazol, e esse pirazina, assim como o anterior. A face A desse sistema carbazol está entre esses dois átomos. Portanto, né, a face A é sempre entre o átomo 1 e o átomo 2. Então, vejam que o átomo com o localizador 1 é esse átomo, esse seria o átomo 2, esse 3 e assim por diante. 4, 5, porque os átomos de fusão não recebem uma numeração específica, é sempre repetida. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O átomo de nitrogênio, você pode perguntar por que ele não é o átomo de número 1. Mais uma vez, essa numeração depende do homociclo similar a esse, né? Ou seja, um sistema que não tem nitrogênio, é tudo carbono e hidrogênio. A numeração já é uma numeração padrão. Então, a gente repete essa mesma numeração. Por isso que não inicio a numeração, nesse caso, pelo nitrogênio, e sim por esse carbono. Tá? Então, esse ficou sendo o localizador 1, 2 e assim por diante. Logo, entre o localizador 1 e 2 temos a face A, entre o localizador 2 e 3 a face B, entre o localizador 3 e 4 a face C. Olhando para o sistema aqui como um todo,
a face que está ocorrendo a fusão é a face de letra C, do carbazol. E a numeração da pirazina ocorre da mesma maneira como vista anteriormente. Se essa numeração está no sentido anti-horário, essa precisa ser no sentido horário. Ficando, então, a nomenclatura pirazino, né, assim como o anterior, é o prefixo de fusão da pirazina. 2 e 3 são as faces do anel de menor prioridade, no caso a pirazina. C é a face do carbazol, depois o nome do anel principal, carbazol, e aqui eu estou indicando o hidrogênio desse sistema, né? Assim como aquelas nomenclaturas vistas anteriormente, onde a gente precisa indicar o átomo de hidrogênio. E por onde inicia a numeração para que esse átomo seja o átomo de número 7? Nesse caso, né, o sistema inicia a numeração, o localizador de número 1 é o átomo de nitrogênio. E vamos seguir no sentido horário, ficando então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui o átomo 6 e esse aqui é o átomo 7. Por isso ficou 7H, pirazino, 2, 3, carbazol. Há também uma regra para a gente numerar esses sistemas policíclicos. Um vídeo à parte eu vou ensinar como numerar sistemas policíclicos, tem toda uma regra também. Não é necessariamente pelo átomo, não é porque aqui tem um átomo de nitrogênio que eu estou iniciando a numeração por ele, não. Né? A gente tem outras regras que estabelecem como numerar sistemas policíclicos. Mas aqui eu só queria, nesse vídeo, mostrar para vocês como é a nomenclatura dos sistemas fundidos, né? As regras principais. Esses são alguns detalhes que a gente precisa ver em outros vídeos. Para finalizar a nomenclatura desse sistema, então temos aqui, conforme no primeiro exemplo, o anel quinolina, além de ser o anel contendo o nitrogênio, é o anel é o sistema que tem 2 anéis, então ganha em relação ao furano, que tem apenas um anel. Então a quinolina é o anel principal, depois vem o furano, portanto o nome fica furo quinolina. E 3, 2 e C são as faces que estão sendo, está ocorrendo a fusão, né? Da mesma maneira que a gente viu, A, B e C, então aqui é a face C, na numeração sentido anti-horário, aqui vai ser sentido horário no meu furano. Por isso que o 3 veio primeiro do que o 2, porque a numeração está de baixo para cima. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido a nomenclatura de sistemas bi- e policiclos, contendo 2 ou mais heterociclos fundidos. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí o like desse vídeo, compartilhem esse vídeo com outros amigos e até o próximo vídeo.